Bom, gente, hoje eu vou ajudar vocês a tirar uma grande dúvida que eu encontro com as alunas e com todo mundo que conversa comigo. As polegadas. Porque nós vivemos num país em que a medida conhecida é os centímetros. Então, quando a pessoa começa a fazer patchwork, fica cheia de dúvidas, acha várias receitas, polegadas, e ela não sabe trabalhar com as polegadas. Então aqui eu vou tirar as suas dúvidas. Se você ainda ficar com mais alguma, você me pergunta e eu vou ajudar você. Você vai aprender a trabalhar com as polegadas e vai ficar com conhecimento muito maior. Por quê? Porque você vai saber a técnica e vai poder usar isso em centímetros, que você já conhece, e em polegadas. Então, aqui você vai conseguir um conhecimento muito maior ainda das coisas. Você vai conseguir olhar revistas estrangeiras, olhar receitas na internet. Você vai conseguir fazer muito mais trabalhos. Por quê? Porque você já conhece as polegadas também. Então, a dúvida que eu vou tirar com vocês agora é como trabalhar com a polegada, cada pedacinho, tudo bem detalhado. Vou explicar o máximo possível para vocês, para que você consiga trabalhar também com as polegadas. E você vai ver que é mais fácil do que você imagina. É muito legal trabalhar com polegadas. Vamos começar. Bom, gente, aqui eu vou tentar explicar para vocês um pouco das polegadas. Aqui eu tenho várias réguas. Essa aqui, a que vocês já devem conhecer, mais comum, em centímetros. Só que eu quero mostrar para vocês polegadas. Eu tenho essa pequenininha, eu tenho essa grandona, compridona, né? Essa é a filhinha dessa aqui. Tenho uma quadrada, tenho essa outra aqui. Essas réguas aqui estão todas em polegadas. O que eu quero que vocês entendam é o que é a polegada aqui. Quando a gente pega uma régua em polegada, a gente tem que lembrar que polegada é esse pedacinho aqui do nosso dedo, né? Antigamente eles usavam isso. Esse pedaço aqui é a polegada. Então, isso que eles faziam antigamente, isso era a medida. A polegada era isso. Então, eu vou deixar disponível um papelzinho aqui com umas explicações legais para lembrar, né? Tenho uma régua aqui e tenho as anotações aqui bonitinhas do que corresponde cada pedacinho. Outra coisa também, a gente tem aquela famosa fita métrica, que de um lado ela é em centímetro, do outro lado ela é em polegada. Uma coisa que eu não aconselho vocês a fazerem é tentar transformar o centímetro em polegada. Se a sua receita está em centímetro, faça ela em centímetro. Se ela está em polegada, faça em polegada. Tá ok? Porque se você for começar a calcular muito isso, vai dar uma confusão danada. Por quê? Uma polegada, né? Uma polegada, ela mede 2,54 centímetros. Então, se eu começar a calcular, quanto é 2, 3, 4 polegadas e começar a multiplicar, vai dar uma conta muito picadinha, muito doida. Então, a gente vai na proximidade e tudo. Se você estiver medindo uma coisa que está em polegadas, deu 10 polegadas, mais ou menos 25,5. Mas eu não vou ficar transformando isso de polegada para centímetro, que vai ser confuso, e nem de centímetro para polegada. Se a sua receita está em centímetro, faça em centímetro. Se ela está em polegada, faça em polegada. Porém, nesse nosso curso aqui, a gente vai trabalhar com polegada. Bom, para eu explicar um pouco melhor a polegada para vocês, eu resolvi colocar esses quadradinhos aqui com a minha régua em cima. Então, veja bem, aqui nós temos um quadradinho que corresponde a uma polegada. Essa polegada, ela está dividida, tem 8 risquinhos aqui, 7, 8. Ou seja, a polegada aqui nessa régua está subdividida em 8 partes, ou se eu quiser aqui pela parte maior e pelo meio, 4 partes.
Então, aqui ó, nós temos 1/8 da polegada, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, fechou a polegada. Mesma coisa seguindo em frente, 1 polegada e 1/8, 1 polegada e meia, aqui, certo? Esse risquinho aqui pontilhado corresponde à metade da polegada. Esse maiorzinho aqui, tem um aqui e outro aqui, tá vendo? Tem um aqui no meio, outro aqui, aqui e aqui. E aqui ele aparece maiorzinho nessa régua também, ó. Ele corresponde aqui a 1/4 da polegada. Ela foi dividida em 4 partes. Aqui eu tenho 1/4. Aqui eu tenho 3/4 da polegada. Ou seja, esse meu quadradinho aqui, eu botei a régua em cima, ele tem 4 polegadas e meia. Se eu quiser um quadradinho de 4 polegadas, aqui eu tenho, ó, 4 polegadas. Se eu quiser meu quadradinho de 3,5, aí olha aqui eu tenho 3 polegadas e meia. Mas se eu colocar aqui, eu terei um quadradinho de 3,25. Aqui, consequentemente, 3 polegadas. Se eu mexo aqui só um pouquinho e boto aqui, eu tenho um quadrado de 2 polegadas e 3/4. Por quê? Aqui eu tenho 1/4, metade e aqui 3/4. Então, eu tenho um quadradinho de 2 polegadas e 3/4. Como aqui eu tenho um quadradinho de 2 polegadas e meia. Subir aqui, eu tenho um quadradinho de 2 polegadas e 1/4. Se fosse 3/8, estaria aqui, mas é uma medida que raramente é usada. Mas, por exemplo, uma medida que você vai encontrar é 7/8. Então, aqui eu tenho 2 polegadas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8. O 7/8 é um risquinho antes de fechar a polegada. Assim como 1/8 é o primeiro risquinho depois da polegada, né? 1/8, aqui eu tenho 1 polegada, aqui 1/8, e aqui eu tenho 2 polegadas e 1/8. Então, é uma coisa que você vai se familiarizando com o tempo. Não é nada terrível, só prestar atenção, contar, não há vergonha nenhuma em vir aqui em contar. É só lembrar que se for contar 1 por 1, está dividido em 8 partes. Se for dividir em 4, a gente terá 1/4, metade e 3/4. Então, é questão de usar e vai memorizar, ok?